Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de linguagens. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo os professores de língua inglesa, a professora Carla Ramalho e o professor Nemer Geonon. Sejam bem-vindos, professores. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Daniel Costa e a Valdene Cordeiro, que está conosco nesse bloco. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar o seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Nós vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora na sua tela. Agora, nós vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Vamos começar com a professora Carla. Bom dia, professora Carla, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia alunos, bom dia professor Nemer. Bom dia. Conta para nós, professora, quais foram os temas abordados na sua aula hoje? Hoje nós abordamos então Celebrations Around the World, que quer dizer celebrações ao redor do mundo, e com foco no Thanksgiving Day, que é o dia de ação de graças. Ótimo, obrigada. E professor Nemer, tudo bom? Tudo bem, Cláudio. Bom você? dia. Bom dia, alunos. Bom dia, nosso intérprete Valdene. Bom dia e boas-vindas à nossa nova professora Carla, né, que agora agrega aí a turma da linguagens com inglês também. Welcome, teacher. Oh, thank you. Né? O nosso tema de hoje, Cláudia, é Life in the Pandemic, a vida na pandemia, né, devido ao PET dos alunos, que está tratando muito sobre esse tema e também esse momento que estamos vivenciando agora, ok? Ótimo, muito obrigada. Relembrando agora que nós já relembramos as nossas aulas, então nós vamos para as nossas perguntas. Na língua inglesa, o que é cognate? Uma pergunta do 9º ano. Ok, é uma excelente pergunta, né, aluno? Principalmente porque trabalha uma habilidade aí que é o reading, que é a leitura. Para a gente entender o que é cognate, primeiro a gente tem que entender que a língua ela tem uma influência anglo-saxão e uma influência latina. Então, quando essa influência é mais para o latim, que é também a influência da nossa língua, existem palavras que são parecidas na grafia e que têm o mesmo significado, né? Um exemplo da palavrinha chocolate. Escreve da mesma forma, porém muda a pronúncia, chocolate. Também temos a palavra banana, que escreve da mesma forma, e no inglês a gente fala banana. Ou music, que de cara a gente já sabe que é música. Então essas palavrinhas que têm a mesma grafia ou grafia quase parecida e possuem o mesmo significado, elas são as palavras cognatas, cognates, né? Que a gente fala que são os nossos amigos verdadeiros. Tem os false friends, né? Que são os falsos cognatos, e também tem os true friends, aqueles que nos ajudam na tradução, ok? Ótimo, perfeito. O que significa Thanksgiving? Professora, uma pergunta do 1º ano. Ah, sim, essa é uma ótima pergunta, que é relativa ao nosso tema principal da nossa aula de hoje, Thanksgiving. Vamos desmembrar essa palavra em duas. Temos thanks e giving. O thanks é obrigado e o giving é o verbo dar, vem do verbo dar. Então, Thanksgiving significa agradecer, dar graças. Logo, Thanksgiving Day é o dia especial para dar graças, para agradecer. Ótimo. E agora uma pergunta do 9º. O que seria false friends, professor? Ok. Completa muito aí a primeira pergunta, né? Já o false friend são os falsos amigos, né? Que aquilo que parece, mas não é. Os falsos cognatos. Então, palavras que às vezes parecem na grafia. Por exemplo, pretend. I pretend. Aí a gente de cara vai falar, eu pretendo. Não, eu finjo. Porque essa palavra significa fingir. Então, é uma palavra que ela parece na grafia, mas com significado diferente. Então, é com essas palavras que a gente tem que ter o cuidado na hora da tradução, para que o entendimento seja completo e necessário para uma interpretação. Tá certo, aluno? Perfeito.
Por que o Dia de Ação de Graças no Japão é chamado Labor Thanksgiving Day? Professora Carla, uma pergunta do primeiro ano. Ah, sim, essa é uma ótima pergunta. Como nós vimos na aula de hoje, o Thanksgiving Day é comemorado em vários países do mundo e com focos diferentes, com características especiais. A gente viu nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, é o Dia de Dar Graça. Inclusive no Canadá tem um chamado especial do governo para poder falar, esse ano a gente vai agradecer especialmente ao que aconteceu em nosso país com relação a isso, com relação a essa coisa boa que aconteceu aqui, ou uma colheita, ou algo assim que teve de bom. Já no Japão, o foco é um pouco diferente, pessoal. O foco é no trabalho, no mundo do trabalho. Então, como a gente viu na aula de hoje, só voltando aqui no labor, né? Labor significa trabalho. Então, como a gente viu na aula, os homenageados, né, os grandes homenageados são os trabalhadores, os trabalhadores mesmo que trabalham na cidade, os varredores, todo mundo que trabalha prestando um serviço público na cidade. Inclusive, o Thanksgiving Day no Japão, Labor Thanksgiving Day, as pessoas não param suas atividades, apenas os funcionários públicos param suas atividades. Então, não é aquele feriadão que para tudo igual nos Estados Unidos. E eles têm um foco em refletir muito, né, os japoneses, sobre os direitos trabalhistas, o que está acontecendo no mundo, ali no Japão principalmente, que pode melhorar para os trabalhadores, as horas de trabalho, está sendo justo, não está, como é que está essa história? Então, o Labor Thanksgiving Day é com foco no trabalho, ok? Entendido. E qual o significado de Open Fairs, professor? É uma pergunta do nono ano. Ok, né, no nosso tema que é Life in the Pandemic, tiveram algumas perguntas sobre lugares que a gente gostaria de ir depois que terminasse todo esse momento aí de pandemia. E um desses era a Open Fairs, que literalmente falando significa feira livre, né? Feiras de alimentação, feiras de artesanato, que é muito forte aqui na cultura brasileira, né? Na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, Minas, aqui em Minas, nós temos a Feirinha Hippie, que é um exemplo de Open Fairs. Então, literalmente, Student Open Fair é feira livre, ok? Ótimo. Qual a relação entre o Thanksgiving Day e o Black Friday? Primeiro ano. Essa pergunta também é muito interessante. Então, a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, né, de onde vem o termo Black Friday, durante o Thanksgiving Day, que é o feriado comemorado numa quinta-feira, todo mundo para comemorar o Dia de Ação de Graças, né? Então, as lojas fecham, a maioria das lojas e comércio está fechado. Então, o que eles fizeram? Para recuperar esse dia, eles fizeram Black Friday. Então, Black Friday vem comercial, né? Tem esse cake comercial, né, professor Ney? Sim, com certeza. Para poder recuperar mesmo. E é um convite também para a gente pensar um pouco sobre nossos hábitos de consumo, né? Porque às vezes a gente, Black Friday vai estar tudo baratinho, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Quando você vê, você já tinha alguma coisa que nem precisava. Então, é um convite aí a refletir sobre essa necessidade de comprar. Será que é mesmo preciso comprar? Perfeito. E agora, do nono ano, a pergunta é: workout é um substantivo ou é um verbo? Workout, né? Também apareceu lá no termo ligado à academia, a coisas que a gente ainda, agora que estamos começando a participar novamente. O workout, ele pode ser tanto verbo quanto substantivo. Depende aí a colocação. Se eu falo, por exemplo, good workout, então uma boa atividade física, nesse sentido ele passa a ser um substantivo, um noun. Agora, se eu falo, por exemplo, I started to work out yesterday, eu comecei a malhar ontem, aí ele passa a ter um verbo, ele indica um estado, uma ação. Nesse caso aí, a ação de malhar. Então, dependendo da colocação, ele tem as duas funções, de verb and noun, ok? Ótimo. Por que no Brasil não comemoramos o Thanksgiving Day? Pergunta do primeiro ano. Sim, essa é a pergunta que não quer calar, né, gente? Por que o Thanksgiving Day, então, é comemorado em tantos países e no Brasil não? Vamos pensar um pouco. Se o Thanksgiving Day é uma celebração para dar graças pela colheita e foi escolhido um dia especial para isso em alguns países,
Se a gente pensar no Brasil, a extensão do nosso país e o tanto de produtos que nós temos, né, na nossa agricultura são diversos, inúmeros, então as datas de colheita são totalmente diferentes. Vai ter produtos que a gente vai colher no início do ano, no meio do ano, até no fim do ano vai ter colheita. Então, o que acontece? O Thanksgiving Day, muitas vezes, ele é comemorado só que de uma maneira que a gente não percebe, que são nas festas típicas. Por exemplo, na festa da jabuticaba, em Sabará, na festa da polenta, eu tinha falado pamonha, mas é a festa da polenta que ocorre no Espírito Santo, tá, gente? E tem a festa da pamonha também, só que é no Mato Grosso. Então, tem várias festas, festa do milho, diversos festivais, comemorações, que são justamente para celebrar essa boa colheita do alimento que é colhido ali naquela cidade, certo? Ótimo, professora. Professor, o que seria Meet Friends? Okay. Nono ano a pergunta. Muito boa, né? Literalmente, meet friend é encontrar amigos. Existe também o termo hangout friends, que nesse momento de pandemia a gente tem evitado, né? Por isso que esse termo também apareceu na nossa aula. A gente evita, assim, muito contato, aglomeração, é preciso, é necessário, por esse momento que a gente está vivendo, né? Espero que isso passe, mas o termo, o sentido literal de meet friends é encontrar amigo, que é a coisa mais gostosa do que o meet friends, né? Um encontro caloroso com os nossos amigos para comemorar, né, as épocas aí do ano, que infelizmente durante esse ano, festa junina e outras comemorações, aproveitando o gancho da professora Carla aí com o Thanksgiving Day, nós deixamos muitas comemorações de lado. Então, o termo meet friend, que fazia parte da nossa vida, hoje também está um pouquinho de lado, mas o significado é esse. É o mesmo de hangout friends, encontrar amigo, divertir com os amigos, ok? Ótimo. E agora, uma pergunta que acaba de chegar para a gente, ela é do primeiro ano. Quais os pratos mais consumidos no Dia de Ação de Graças na China e no Japão? Ah, sim. Na China tem o Moon Cake, né? Porque lá na China o Thanksgiving Day é chamado de Moon Festival, que é o festival da lua, né? Então eles fazem esse bolinho em formato de lua cheia, que eu havia mostrado para vocês nos slides, que as pessoas se presenteiam, né? Os amigos se reúnem para apreciar a lua cheia e trocam esses bolinhos chamados de Moon Cakes. E no Japão, pessoal, a comida, ela é a comida típica mesmo do Japão. Não tem um prato especial para o Dia de Ação de Graças, o Labor Thanksgiving Day. Mas as pessoas comemoram, sim, e comem. Mas esse dia é mais voltado não só para o consumo, mas para reflexão. Reflexão acerca do que está acontecendo no mundo, no meio ambiente, em termos de meio ambiente, em termos de trabalho. Então é mais reflexivo no Japão, não é tão para comer assim, igual a gente vê nos Estados Unidos. Porque no Brasil, por exemplo, fica muito próximo do Natal, né? Onde as pessoas se reúnem em torno de uma mesa e agradecem aquele ano que viveu, toda aquela produção, não é isso? Sim. Então é muito próximo aí dessa data. Já no Japão como se fosse o Dia do Trabalhador aqui, não é isso? Porém, voltado àquele funcionalismo público. Uhum. Ok, tudo. E o professor Nemer também havia comentado comigo hoje mais cedo que os costumes, né, dos Estados Unidos, costumes americanos e o costume mesmo do Thanksgiving Day, do Dia de Ação de Graças, está sendo sim incorporado aos poucos. A gente, às vezes, tipo assim, será que é o Natal, que é nosso Thanksgiving Day, né? Sim. Também, mas, professor Nemer, aos poucos eu acho que a gente vai acabar tendo, né, o Dia de Ação de Graças no Brasil, não vai? Com certeza, porque muitos estadunidenses que moram aqui, hoje já se reúnem nessa mesma data, né, que é a quarta quinta-feira do mês de novembro, e comemoram a Ação de Graças dentro da cultura deles, mas aqui no nosso país. Então, com isso, essa cultura está vindo para o nosso país com uma força maior, certo? Entendido. Explique sobre a live novamente, por favor. Ok, nessa época de pandemia a gente tem visto que a live está super em alta e presente aí no nossos dia a dia.
A live, o sentido literal, é ao vivo, porém agora ela virou um evento, né? Porque a transmissão real, em tempo real, você na sua casa e o artista do outro lado para fazer aquele entretenimento. Então, essa live, ela seria o quê? Pode ser um show, ela pode ser um teatro, um cinema, mas tudo ao vivo e você participando aí da sua casa. Então, o sentido literal é ao vivo, porém, essa live que a gente vive hoje é um evento mesmo para você participar à distância e se prevenir aí contra o coronavírus, ok? Entendido. E agora, nós vamos responder a Rosiane dos Santos. Ela é da escola Professor Afonso Neves, de Belo Horizonte. Ela está no 2º ano. É para a professora Carla, mas vocês já falaram sobre isso, mas é uma complementação, então. Sobre o Dia de Ação de Graças, por que os Estados Unidos comemoram e aqui no Brasil ainda não? Vocês já falaram, né? Sim, é um costume principalmente, né, americano e de alguns outros países, como a gente viu. E a gente costuma agradecer, né, ter nosso Thanksgiving Day no Natal. Obrigada pela pergunta. Então vamos para a próxima agora. O que é social distancing? Social distance é o distanciamento social, né? Isso que a gente precisa, esse cuidado que a gente precisa de ter hoje, né? Nesse new normal, né? Nesse novo normal, ao sair de casa, ao ir num banco, ao ir num supermercado. Então hoje tudo é delimitado, é marcado, é uma nova realidade para a gente, é esse distanciamento social, infelizmente, né? Devido à pandemia. Então a tradução literal dessa palavra é distanciamento social, ok? Ótimo. E agora uma pergunta do 1º ano. As festas típicas brasileiras podem ser consideradas equivalentes ao Thanksgiving Day? Então, as festas típicas brasileiras, que são essas festas em torno, né, de comemorar e agradecer também pela colheita de determinado alimento, como a gente tinha falado antes, sim, na minha opinião, pode ser considerado um equivalente ao Thanksgiving Day. Que a gente agradece, né? A gente faz uma festa especialmente para aquele alimento que foi colhido, para aquela bonança, né? Aquela fartura que nós temos aqui no Brasil, muita fartura, né, pessoal, de alimentos. Muito obrigada. Vamos lá. Agora uma dúvida do 9º ano. Pode explicar sobre podcast? O que é, professor? Ok, uma ótima pergunta também. Podcast. Primeiro a gente vai entender o termo, né? Que vem de iPod, que é de uma marca registrada, e broadcast, que é a transmissão, né? Então é como se fosse uma rádio, um programinha de rádio, onde você pode escolher aquele assunto que você quer ouvir. Ali você pode baixar no seu smartphone, no seu aparelho eletrônico, onde você pode ouvir um tablet ou um notebook, e você pode escutar aquela notícia ou assunto referente ao que você interessa, de onde você estiver. Então tem ali diversos assuntos como jornalístico, às vezes aulas mesmo. Eu escuto muito podcast relacionado à língua inglesa, é muito bom. Então isso aí que é a tradução e o sentido de podcast. Podcast já existia antes da pandemia, mas com esse momento, todo mundo em casa precisando ouvir, preencher o tempo, ele ficou muito mais forte. Lá para 2004, mais ou menos, que começou esse podcast e está aí com toda a força nesse nosso momento de agora, ok? Inclusive, o podcast é um ótimo recurso para quem quer estudar inglês, não é, professor Nélio? Sim, porque trabalho listening, né, a audição, então, e aonde você estiver, você pode pôr um foninho de ouvido e pode escutar aí todo esse noticiário que o podcast traz para você. Do assunto que você escolher, inclusive, não precisa ser apenas sobre as notícias, mas temos podcasts, se você procurar na internet, nas plataformas, você vai achar podcast de todos os assuntos. Então, se você gosta dos super-heroes, você vai achar podcast de super-heroes. Se você gosta de culinária, você vai achar podcast de culinária, de tudo, gente. Então, vamos aproveitar aí esse podcast. Ok. Muito obrigada, professores, porque agora nós vamos fazer aquele pequeno intervalo.
Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Linguagens, que no próximo bloco contará com a participação dos professores de língua portuguesa, o professor Magno Andrade e a professora Maria Alice de Souza. Eu agradeço a presença do professor Nemer e da professora Carla. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!